E aí, gente doce, eu sou Lud Somavila e sejam bem-vindos ao canal Doce Equilíbrio. Então a receita que eu vou ensinar para vocês hoje é uma tartê super consumida aqui na Itália, mas com um toque moderno. Ela é feita com uma base de massa sablé super crocante por fora e muito macia por dentro. Então por dentro nós fizemos um recheio de financier, que é uma receita tradicional francesa, feita com farinha de amêndoas, muito saborosa, e eu dei um toque de canela para dar aquele sabor um pouquinho mais exótico, né? Para dar um pouquinho mais de nutrição também, né? Dentro do nosso doce, porque a canela contém muitos benefícios à nossa saúde, mesmo que em pequenas quantidades. E para finalizar, eu preparei um creme de confeiteiro muito delicado, diferente do que eu já ensinei para vocês. Tá? Um creme de confeiteiro de chocolate, que vocês vão amar. Durante o vídeo eu vou ensinar para vocês um pequeno detalhe que eu acabei deixando passar, mas eu vou mostrar para vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi durante o vídeo no procedimento do creme de chocolate, tá? Então, chega de mais delongas e vamos lá pro nosso vídeo. Então vamos começar pela preparação que precisa de mais tempo para ficar pronta, que é o creme de chocolate. Vamos levar ao fogo o leite. Em uma tigelinha vamos colocar a gelatina na água para hidratar. E aqui um conselho muito importante, que a gelatina precisa ser de qualidade, porque senão o creme não ganha consistência. Foi isso que aconteceu no percurso do meu creme, que eu vou mostrar para vocês até o final. Em uma outra tigela, nós vamos misturar as gemas com o açúcar. Vocês lembrem-se sempre que o açúcar queima as gemas, tá? Então, a partir do momento que vocês despejam o açúcar nas gemas, precisa misturar imediatamente, porque senão vai formar aqueles grumes e não vai ficar um creme delicado. Logo em seguida, vamos misturar a farinha, que no caso aqui a farinha tem a função como espessante, tá? Em alguns casos nós utilizamos os âmidos, aqui nós vamos utilizar a farinha, porque depois nós vamos levar ao fogo novamente. Então, misturou bem a farinha ali com as gemas e o açúcar, aí o leite ferveu contemporaneamente, tá? Derramamos o leite a 100 graus no nosso creme de ovos, mistura bem para deixar bem homogêneo e nós vamos levar novamente ao fogo, colocamos de volta na panela e levamos novamente ao fogo até engrossar. Quando estiver no fogo, continua sempre mexendo com o fouet, tá? De preferência que a panela seja antiaderente, tá? Continua mexendo por aproximadamente 1 minuto, pode contar no relógio que o creme já vai ficar numa consistência bem grossa, bem linda. Aí, logo em seguida, você vai acrescentar o cacau em pó. Se você ficar com medo de começar a grudar embaixo, desliga, tá? Desliga o fogo ou retira a panela do fogo, mistura o cacau em pó e leva novamente ao fogo por mais uns 30 segundinhos para dissolver bem o cacau. Misturou bem, deixou bem homogêneo e aí nós vamos despejar em uma garrafa de plástico. Para facilitar, eu prefiro, tá? Para facilitar, que agora nós vamos acrescentar a gelatina hidratada e logo em seguida vamos acrescentar a manteiga e misturar tudo com o mixer. E caso você não tenha um mixer, esse que a gente utiliza ele portátil, pode bater no liquidificador, mas eu aconselho a todos de comprarem esse utensílio. Ele não custa caro, ele custa bem baratinho, então vale a pena porque ele é muito útil. E aí você vai despejar em um prato ou em uma forma de gastronomia para facilitar o resfriamento, tá? Que ele fique homogêneo. Cobri-lo com um plástico transparente a contato com o creme e deixe esfriar um pouquinho, depois leve à geladeira por pelo menos umas 8 horas. Ele tem que ficar na geladeira repousando. Foi o que aconteceu, que eu errei, que eu não respeitei o tempo necessário para que ele ganhasse a consistência e eu utilizei o creme no final, que ele ainda estava um pouco fluido, e por isso é importante respeitar os tempos de preparações de cada produto.
E agora vamos preparar as nossas forminhas, as nossas tartês, as bases de massa sablé. Vamos cortar primeiro um disco da massa. Eu estendi ela a uma espessura de 4 milímetros e depois corta a faixa e aí ajusta ela nas laterais da sua forminha. Essas são as forminhas furadas, ela é própria para fazer esse tipo de tartê modernas. E a receita da massa sablé eu vou deixar o link aqui embaixo, que é a receita clássica. Elas vão ficar preparadas e nós vamos deixar elas na geladeira enquanto nós preparamos o nosso financier de canela. O que é o financier? É uma espécie de um pão de ló, feito com manteiga e farinha de amêndoas. Nós vamos dissolver a manteiga, tá? Aqui eu coloquei as claras, misturamos com o açúcar, mistura bem. Pode ser com fouet, à mão, tá? Porque não é para montar. Ou pode ser com a raquete na planetária. Acrescentamos agora o mel. Aqui o meu mel está um pouco cristalizado por causa do frio, mas pode ser aquele mel líquido, não tem problema, é a mesma coisa. Mistura bem, continua misturando. E agora nós vamos aromatizar. Eu escolhi o sabor de canela, porque eu amo canela, além das propriedades benéficas que ela contém. Você pode escolher a baunilha, pode escolher o limão, tá? E vai misturando com a mão. Acrescentamos agora a farinha de trigo, misturando tudo com o fouet. Claro, vocês tiveram uma grande quantidade aí na panificadora de vocês, na padaria, faz com a raquete da planetária, tá? Que não pode montar. E por último, nós acrescentamos a farinha de amêndoas. As amêndoas eu triturei ela no liquidificador, tá? Não precisa ser a farinha, pode comprar as amêndoas inteiras, sem casca, tá? E agora é a vez de acrescentarmos a manteiga que nós derretemos. Não pode estar quente, tá, gente? Ela tem que estar derretida, simplesmente. Coloca lá uns 30 graus, mistura bem. E está pronto o nosso creme, nossa massinha de financier, que ela é, gente, ela é sensacional essa massa. Ela é próprio feita para rechear as tartês, tá? Feitas para colocar dentro. Essa massa eu aprendi com o chefe Amaury Guichon, então é uma receita muito fina e delicada. E aí eu estou levando ao forno a 170 graus por aproximadamente 17 minutos. O restante da massinha que sobrou, eu não tinha as forminhas para fazê-las, tá? Para as forminhas dos anéis. O que eu fiz? Eu coloquei nas forminhas de silicone e fiz tipo muffin, tá? Porque ela é uma massinha muito gostosa, um pão de ló feito com farinha de amêndoas. E olha como ficou maravilhosa as nossas tartês recheadas aqui com essa massinha. Ela fica perfeita, o cozimento muito homogêneo por causa dos anéis que tem os furinhos. O silicone também, o tapetinho, também é furadinho, então ele deixa a massa bem homogênea, o cozimento perfeito. Depois de deixar o creme de chocolate o suficiente na geladeira, é a hora de acrescentar o creme de leite fresco semi-montado, tá? É só uma pequena quantidade para quebrar um pouco daquela consistência mais cremosa, para dar um pouco mais de leveza, né? O problema é que eu não deixei o tempo suficiente, que seria umas 8 horas, na geladeira, então ele não ganhou a consistência que seria necessária. Portanto, vocês podem perceber que as minhas bolinhas ali, ó, os meus gominhos, não ficaram perfeitos como eu queria. Se vocês continuarem assistindo até o final, no final eu mostro como que ele deveria ficar no outro dia, como ele ficou no outro dia com o tempo necessário, o tempo que ele é o tempo dele da geladeira. Por isso é importante respeitarmos os tempos de preparação, tá? Aqui eu decorei com florzinhas, essas aqui não são florzinhas comestíveis. E como você pode decorar com florzinhas que não são comestíveis? Você pega uma bacia, coloca 1 colher de bicarbonato de sódio com água, tá? Mergulha um pouquinho essas florzinhas e depois retira elas com a pinça, deixa secar elas no papel toalha, tá? E aí você pode utilizá-las. Não pode comer, mas pelo menos ela pode entrar em contato com o alimento e aí pode utilizá-las sem problema nenhum, tá? E olha a diferença no outro dia, respeitando o tempo de preparação, o nosso creme como ficou. Ele fica bem mais consistente, bem mais gorduchinho,
porque é o tempo que ele precisa para ganhar a consistência, né? Não podemos acelerar os tempos, você não vai fazer uma coisa bem feita. Todo produto que é feito assim, de uma hora para outra, não vai ter a mesma qualidade do que um produto que tem o seu tempo necessário de maturidade, de amadurecimento, como tudo na vida, né, gente? Como tudo na vida, a natureza precisa do seu tempo, nós seres humanos precisamos do nosso tempo, as matérias-primas, os produtos, as preparações, tudo precisa do seu tempo para que possa ficar prontas. Agradeço de coração por vocês estarem aqui comigo. Deus abençoe cada um de vocês por estarem aqui aprendendo, buscando conhecimento, querendo crescer, querendo ser melhor. Peço perdão que a minha aula ficou um pouquinho longa hoje, né? Porque nós tínhamos várias preparações aqui para mostrar e eu gosto de explicar nos detalhes. Se vocês têm algumas sugestões, se vocês acham que eu estou explicando demais ou talvez posso resumir um pouco mais, pode comentar aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em receber críticas construtivas, né? Que é sempre bom. A gente está aqui sempre para evoluir e sermos cada vez melhores. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo!